Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês como é que eu monto assim, quando eu vou no supermercado, como é que eu monto a minha listinha de compras e como é que eu faço as minhas compras para eu poder fazer esse meu jejum de sucos, que eu ainda estou fazendo meu jejum de sucos, ainda estou no dia 12 e gostaria de mostrar para vocês como é que eu faço assim, o meu planejamento da semana e a minha listinha e como é que eu monto assim, né, a geladeira, o que eu compro e quais são as quantidades de coisas que eu compro. Então eu acho que eu vou levar vocês comigo lá para minha cozinha, porque aí eu vou colocar as coisas assim na bancada da pia e vou mostrar para vocês mais ou menos a quantidade de coisas que eu compro para assim uma semana de sucos. E dá sempre, quase sempre, às vezes mais ou menos na quarta, quinta-feira, eu às vezes ainda preciso voltar no mercado e comprar uma coisinha ou outra. Mas assim, no geral, mais ou menos que dá para eu me manter assim uma semana inteira. Então vamos lá para a cozinha. Bom, gente, eu não consegui colocar tudo aqui em cima para vocês verem, tá bom? Mas isso aqui é a compra que eu fiz na sexta-feira, só que hoje já é domingo, então eu já fiz um suco verde. Mas eu vou falar para vocês o que é que tá faltando. Eu compro geralmente 1 quilo, às vezes eu chego a comprar 2 quilos de cenoura. Se esse quilo, mais ou menos na quarta, quinta-feira, ele talvez já tenha acabado, aí eu compro mais 1 quilo. Às vezes não, isso vai depender da semana, mas eu vou devolvendo as coisas na geladeira então. Então, 1 quilo de cenoura. Cebola e alho eu tenho já na geladeira. E eu tenho também 3 grapefruits, né? Grapefruit é aquela fruta, é aquilo que a gente chama de toranja. É assim, é tipo de uma laranja grandona. E às vezes eu não coloco todos os sucos uma toranja. Às vezes eu ponho, às vezes não. Às vezes eu ponho maçã e às vezes eu ponho toranja. Então, assim, o que eu faço para economizar um pouco de dinheiro? As coisas que são mais caras aqui na Suíça são as folhas verdes, né? Por exemplo, isso aqui é um tipo de couve crespinha, tá vendo? Essa couve crespinha que eles chamam de kale, né? Ou então federkohl. E não sei se tem no Brasil dessa aqui, mas é couve. E isso aqui é uma coisa relativamente cara que eu não encontro sempre para comprar. Dessa vez tinha, então eu comprei. E um maço desses aqui, cada dia eu ponho uma folha dessa, porque olha o tamanho da folha. Dá para ver o tamanho da folha? Ela é enorme, né? Então, cada dia eu ponho uma folha dessas no suco. E eu tento não fazer os sucos toda vez igual, porque senão ele fica sempre com o mesmo gosto. Eu tento sempre revezar um pouco. Então, eu comprei um bom maço. Isso aqui vai durar a semana inteira, né? Um maço de couve. Isso aqui é aipo, e o aipo também é uma coisa relativamente cara aqui. E eu não sempre encontro ele na qualidade de orgânico, tá vendo? Esse aqui é o orgânico, mas nem sempre eu encontro orgânico. Quando eu não encontro orgânico, eu prefiro não usar. Porque eu acho que esse aqui é um dos vegetais que mais tem pesticida e tal. Então eu prefiro usar só o orgânico. Eu comprei 3, porque como é um dos vegetais que mais contém minerais, eu gosto de comprar, então eu gosto de colocar sempre no meu suco verde. Então eu comprei 3 e um eu já usei ontem. E, gente, tudo que é orgânico aqui, infelizmente, vem embalado no plástico. E aí não tem muito como fazer, né? Porque eu preferiria que não viesse tudo embalado no plástico. Eu prefiro não consumir tanto plástico, mas o orgânico aqui eles diferenciam do não orgânico embalando no plástico. Eu acho isso pecado, mas tudo bem, o que eu vou fazer? Outro legume que não é tão caro aqui é a erva doce. E a erva doce ela contém bastante água também. Então eu comprei 2 pacotes, cada pacote vem 2 ervas doces, assim, pequenas, né? E uma delas eu já usei ontem, no suco de ontem. Então, com 2 pacotinhos eu já me viro bem para a semana inteira, porque eu uso geralmente 1 ou 2, quando é bem pequenininho assim eu chego a colocar 2 num suco só, mas isso vai depender, como eu falei, cada vez eu faço o suco um pouquinho diferente, eu não faço todos eles com a mesma quantidade e nem com o mesmo gosto, né? Eu vou alternando. Então, mas com 2 pacotinhos de erva doce eu já fico assim bem a semana inteira.
Outra coisa que eu gosto de ter sempre aqui é batata doce. Agora, a batata doce orgânica, ela é bem carinha aqui, ela tá bem cara. Então eu compro assim um pacote, vem várias, e cada dia eu ponho uma batata doce pequena, né, no meu suco, só para poder ter um pouco mais de caloria. A batata doce, a vantagem de colocar batata doce no suco é que ela tem bastante caloria, então você não precisa tomar grandes quantidades de suco, você pode tomar uma quantidade menor, né? Então a batata doce é outra coisa que faz parte, toda vez eu compro, mas eu vou assim meio que economizando com a batata doce, sabe? Talvez aí na sua região onde você mora, a batata doce seja uma coisa super barata, né? Então vale a pena você ter. E aí, duas coisas que eu compro sempre é gengibre e curcuma. E quando eu compro assim um pacotinho, ele dura geralmente umas 2 semanas, um pacotinho desse aqui, tanto de gengibre quanto de curcuma. E praticamente todos os dias eu coloco ou um ou outro ou os dois. Geralmente eu coloco os dois no suco. Uma outra coisa que eu compro para facilitar bastante o meu trabalho é suco de laranja. Esse suco de laranja, no mercado que eu vou fazer compra, tem uma máquina. E a máquina é assim, você vai lá e coloca assim a garrafinha vazia, né? E aperta o botão e aí a máquina ela vai girando assim e as laranjas vão caindo ali dentro, ela vai cortando e vai espremendo. Então ela corta, espreme e o suco de laranja já sai ali na hora. Ele não é pasteurizado, não é nada. Então eu compro geralmente uma garrafinha de meio litro, assim. E olha, no suco de ontem, em vez de eu colocar maçã, eu coloquei suco de laranja, né? Porque já que eu tenho suco de laranja em casa, eu uso assim mais ou menos em 3 sucos, tá vendo? Eu mais ou menos que divido a olho, assim. Dá para usar em 3 sucos. E porque eu coloco sempre uma pequena quantidade de suco de fruta, ou eu colocaria laranja ou eu colocaria o suco da laranja. O suco ele acaba saindo mais barato para mim e eu não tenho que carregar aquela quantidade de laranja para casa. E aí eu ponho o suco de laranja dentro do minha processadora de suco para ela tirar os gominhos, porque esse suco tem gominhos e até os gominhos eu tiro, né? Em vez de colocar a maçã, eu coloquei o suco de laranja para ter caloria suficiente. Você sempre tem que ver que o seu suco ele tem que conter caloria suficiente para ele substituir uma refeição, senão você fica com pouca energia. Você, né, se você está consumindo pouca caloria, não é isso que você quer para o seu corpo. Você quer que ele funcione bem, que ele funcione melhor. Então você tem que dar para ele tudo que ele precisa. E colocando assim 1/3 de suco de frutas junto com o seu suco de vegetais, você consegue aumentar a quantidade de calorias, né? Ou então colocar vegetais que têm bastante caloria, por exemplo, como a batata doce, como a cenoura, como a abóbora. Eu vou mostrar, eu como a beterraba, que eu vou mostrar já já. Bom, maçã é uma coisa que aqui é bastante barata, relativamente barata. Então, a cada suco que eu faço, eu coloco mais ou menos umas 2 maçãs. E eu já tinha essas aqui, comprei esses 2 pacotes porque estava num preço mais ou menos bom. Então isso aqui vai me durar para uma semana ou mais, né? Esse tanto de maçã. Aí outra coisa que eu gosto de comprar é pimentão. E dessa vez tinha desse pimentão, ele é um pimentão assim menorzinho, verdinho, ele vem da Espanha, chama Pimiento del Padrón. E eu gosto bastante quando eu faço sucos que não são doces, sabe? Quando sucos de vegetais que eu coloco ou um pedaço de cebola ou um pedaço de alho, aí eu gosto de tomar assim como uma sopinha, né? É um suco salgado sem sal, eu não coloco sal. Pode colocar também, mas eu não coloco sal. Então eu comprei esse pimentão aqui. Normalmente eu compro uma mistura de pimentão vermelho com amarelo, mas dessa vez tinha esse aqui, aí eu resolvi comprar desse verdinho, que eu gosto bastante, o gosto dele, ele é bem assim amarguinho, ele não é picante, ele é só amarguinho, eu gosto bastante. E outra coisa que eu costumo comprar sempre é pepino. Pepino eu ponho, ou eu ponho pepino, ou eu ponho a erva doce, ou eu ponho metade de um pepino e uma erva doce pequena, dependendo da quantidade de suco que eu quero fazer e dependendo de quanto pepino eu tenho.
eu comprei 3 pepinos, já usei um no suco de ontem. Então, 3 pepinos é assim o que eu uso para uma semana, que eu vou às vezes intercalando. E agora tá na época de abóbora, então eu comprei 3 pedaços de abóbora. Como a abóbora tá agora na época, ela tá num preço super ótimo, então a gente tem que assim aproveitar o que tá na época, né? E comprar qualquer vegetal que esteja na época aí na sua região, aproveita e compra, porque a abóbora ela tem vários nutrientes ótimos para o seu corpo, tem um monte de vitaminas e tem caloria, tem bastante caloria para você poder fazer um suco assim bem rico em calorias, né? Então a abóbora é uma coisa ótima para você colocar no seu suco. Outra coisa que tá agora na época é a beterraba. Eu comprei uma só, essa é uma beterraba, deixa eu abrir para vocês verem. É uma beterraba branca, assim rosada, e ela é toda mesclada por dentro. Então eu já usei, era uma metade menor aqui. Quando eu parti, ficou uma metade menor e essa metade maior. Então essa metade maior eu vou dividir ainda e vou colocar em 2 sucos diferentes. Então uma beterraba grandona dessa aqui me serviu para 3 sucos, né? A metade que está faltando aqui eu usei ontem. Aí eu deixo embalado assim no plástico e ponho na geladeira. E eu vou usando as coisas da geladeira conforme o que fica ruim primeiro, né? Por exemplo, o suco de laranja é uma coisa que perde a vitamina primeiro, antes do que a maçã. Então eu uso o suco de laranja antes. E assim eu vou fazendo com os vegetais também. Agora, a parte que é mais cara aqui na Suíça para eu colocar nos sucos são as ervas, são as folhas verdes e as ervas. Eu já mostrei a couve. E o que eu comprei foi 3 pacotinhos de menta, 3 pacotinhos de endro, que isso aqui é aquele que a gente chama de dill ou endro, 3 pacotinhos de coriander, que a gente chama de, como é que chama isso aqui em português? Coentro, e 3 pacotinhos de salsinha. A salsinha vem mais no pacotinho, vem 30 gramas, cada uma dessas vem 20 gramas no pacotinho. E eu comprei 3 de cada, só que eu já coloquei um pacotinho de cada no suco de ontem, né? Eu tô deixando a couve mais assim para quando acabar as ervas, usar a couve, porque a couve ela dura mais na geladeira e as ervas ela acaba antes. Então, assim, erva aqui na Suíça é uma coisa cara. E eu tento comprar sempre orgânico. E aí o que eu faço se eu quiser colocar ainda mais ervas, ou se eu tiver... Essa semana deu para eu comprar porque tava assim... Deu para eu comprar, mas eu já passei por dificuldades que não dava para eu comprar. Então o que eu fazia? O que aliás é até melhor do que ter as ervas do supermercado, é você, quando for fazer um passeio, eu gosto muito de fazer passeios aqui entre os campos, e tem assim bastante ervas que nascem selvagens, né? Por exemplo, o dente de leão, a ortiga, a grama, todo tipo de grama é comestível. Então você pode trazer para casa, lavar e colocar no seu suco. E não custa nada e tem muito mais nutrientes do que essas aqui, né? Para ser bem sincera, uma erva que nasce selvagem aí na sua região, ela vai ter sempre mais nutrientes e mais assim força energética do que as ervas que você compra assim no supermercado, que são plantadas. E é por isso que eu gosto de fazer a minha própria graminha de trigo, que é o que eu estou fazendo aqui, olha. Né? Eu deixei, se você acompanha o meu Instagram, você vai ver que eu coloquei o trigo para brotar, e aí eu vou colocar ele naquela caminha para fazer a graminha de trigo. E aí quando ela cresce, fica numa altura de 15 centímetros por aí, você corta e põe no seu suco verde. E uma caminha assim de graminha de trigo é o equivalente mais ou menos a tudo isso aqui de nutrientes, né? Então o que é que compensa mais? Você tem que ver aí pra você. Dessa vez eu fiz essa compra grande, mas não é toda semana que eu consigo comprar tudo isso. Não é toda semana que eu consigo gastar tudo isso. Então, a graminha de trigo é uma coisa que quebra muito galho. Bom, vamos guardar isso aqui.
Outra coisa que eu compro sempre, mas nessa semana eu nem comprei porque eu ainda tinha aqui em casa, é tomate. Tomate eu sempre compro porque no mínimo 2 vezes por semana eu coloco tomate no meu suco. E dessa vez eu tinha 4 tomates, eu achei que, bom, vou primeiro usar esses tomates aqui e lá pela metade da semana, quando for quarta, quinta-feira, se eu achar que precisa comprar tomate, aí eu vou e compro tomate. E limão também é outra coisa que eu sempre compro. Eu mais ou menos que calculo um limão por dia para colocar no meu suco. Agora, a coisa que mais tem assim concentração de nutrientes mesmo, que eu gosto de colocar no meu suco e eu tento colocar todos os dias, são brotinhos. Esse aqui é brotinho de alfafa. Então, como é que eu faço? Eu coloco assim sempre os brotinhos para brotar. Esse aqui é brotinho de feijão mung. Esse aqui é brotinho de feno grego. E esse aqui é brotinho de brócoli que eu coloquei ontem para brotar, que já tá começando a brotar. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas ele já começou a brotar bem um pouquinho. Então cada um tá num estágio diferente. O que eu coloquei ontem no meu suco foi brotinhos de brócoli que tava já no ponto de consumação. Agora eu coloquei esse de ontem para hoje, ele já começou a brotar. E todo dia eu tento colocar um vidro desses de brotinho, uma porção, né, de brotinhos no meu suco, porque tem muita concentração de nutrientes, né, apesar de ter pouca caloria. E é uma coisa relativamente barata de você fazer, porque as sementinhas você compra assim um pacotinho e dura um tempão. A cada vidro desse aqui eu coloco uma colherzinha de chá só de sementinhas e ele chega a encher assim o vidro inteiro, ó. Bom, gente, na verdade é mais ou menos isso. Essa foi assim a minha compra da semana que eu fiz na sexta-feira e ela dura até a próxima sexta-feira. E às vezes na quarta ou na quinta eu ainda dou um pulinho no mercado. Provavelmente eu vou ter que comprar limão, tomate e cenoura, porque eu gosto de colocar no mínimo 3 ou 4 cenouras todas as vezes que eu faço suco verde. Mas assim, num geral, é mais ou menos isso aí. Claro, se é época de melancia, aí eu estaria fazendo um suco de melancia por dia, né? Porque eu amo melancia. E se se melancia for barato, tá na época aí no lugar onde você mora, faz suco de melancia, mas faz sempre com a casca. Lava bem a casca e coloca a casca da melancia também. Essa foi uma coisa que eu esqueci de mostrar. Eu tenho casca de melancia no congelador, que quando eu como melancia, quando eu tava comendo ainda, né, antes de eu fazer o jejum, todas as vezes eu guardo a casca. Aí eu guardo já em pedaços que servem certinho para passar no meu extrator de suco. Então eu não tenho que ficar esperando descongelar nem nada. Eu tiro os pedaços de melancia congelada que eu guardo num saco plástico dentro do congelador, aí eu tiro assim uns pedaços e coloco também no meu suco verde. Essa é outra forma de você economizar, economiza um montão, porque a casca da melancia rende bastante, né? Principalmente para alguém assim como eu que ama melancia, que come sempre. Então fica no freezer e eu coloco congelada mesmo, eu nem espero descongelar, porque essa minha máquina ela é super postante, então conforme você vai colocando, você aperta e ela mastiga e consegue processar a casca de melancia congelada. O que é bom porque a máquina sempre esquenta um pouco o suco, né? E você colocando uma coisa bem geladinha, ele ajuda a conservar o suco gelado por mais tempo. E eu acho que eu agora já mostrei assim praticamente tudo que eu coloco no meu suco verde. Essa semana eu não fui buscar ervas selvagens porque estava chovendo muito e tava frio e, bom, não deu. Mas sempre que dá eu vou e pego. E essas são as assim, que eu mais uso, dente de leão, urtiga e grama. Pego grama selvagem, eu vejo num lugar onde não tem assim, não é aquele caminho que todo gato e cachorro passa por ali, sabe? Aquele lugar onde todo mundo vai passear com os cachorros, ali eu não vou. Eu vou num lugar um pouquinho mais afastado, um pouco mais assim, aonde você vê que não teve nenhum produto químico, que as coisas estão nascendo tudo misturado. Então a gente vê assim campos e campos de dente de leão por aqui.
Então, assim, eu pego chumaços grandões e quando eu faço isso, aí eu não compro couve, aí eu compro bem menos ervas, essas ervas que vocês me viram comprar. Salsinha é uma erva mais barata, mas as outras ervas, elas são caras, né? Então eu economizo assim. Então eu espero que com esse vídeo você tenha tido assim, mais ou menos uma ideia de como é que eu monto a minha listinha de compras, a quantidade de coisas que eu compro. E claro que varia de semana para semana, o que é que está em liquidação, o que está na época. E só com essas coisas já dá para você montar assim, um super suco com um pouco de maçã, pepino e aquele aipo. Você consegue montar um super suco, super cheio de nutrientes e o seu corpo vai agradecer com certeza. Isso tanto faz se você estiver fazendo um jejum de sucos ou se você estiver simplesmente colocando sucos no seu dia a dia. Então, para quem olha, pensa, ai, mas é muito caro, é muita coisa. Gente, isso aqui é uma fase, né? São algumas semanas, alguns dias que eu vou estar fazendo esse jejum. Normalmente, para o meu suco verde, eu compro mais ou menos metade disso aí, né? Porque a outra metade assim, geralmente eu tomo um suco de manhã cedo, que é o meu café da manhã. E aí eu almoço um bom prato de frutas ou de alguma coisa, às vezes uma salada, e à noite geralmente eu como uma salada também. Então é uma coisa que eu assim mais ou menos calculei quanto é que eu ia precisar só para fazer sucos durante uma semana, e é mais ou menos essa quantidade. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like para mim, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse meu vídeo, volte aqui sempre que você quer ver como é que eu monto mais ou menos assim a minha compra da semana, tá bom? E qualquer pergunta deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme você for perguntando, ou eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Então, beijo grande para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!